Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. As próximas cenas de Quando Me Apaixono estão de arrepiar, pois é barraco, confusão, gritaria e divórcio. Mas entre todas essas coisas, teremos a união de um casal, a Regina e o Gonzalo. E aí, vocês torcem por esse casal ou vocês acham que ele é meio sem sal na novela, tipo nada a ver? Deixem sua opinião se vocês torcem pela união de Regina e Gonzalo, sim ou não. E vamos lá saber o que é que vai acontecer. A Regina conta a Inês sobre a sua felicidade em se libertar e se expressar após terminar com Antônio. Isto é amor, diz a adorável Inês, se referindo ao que a amiga sente por Gonzalo. De repente, ela vê Josefina e Roberta passando, mas quando Regina se levanta para olhar para elas, elas já estão fora de vista. Ela diz que seus estranhos sentimentos de mesa viraram e que agora ela é outra mulher. Augusto pressiona seu caso no divórcio para tirar Renata de seu casamento rapidamente. Ela repete a história da foto rasgada e diz que acha que não terá aquela foto perfeita de marido, família, cachorro e lareira. Mas Augusto sugere que, bem, certamente não com Jerônimo, mas talvez com outro homem, se referindo a ele mesmo. O grande acontecimento de toda a novela acontece. Jerônimo e Carlos aparecem na delegacia para denunciar formalmente e acusar o Dr. Álvaro, Augusto e Roberta Monterrubio como suspeito do assassinato de seu irmão Rafael. Jerônimo só quer justiça. Agora que ele sabe que seu irmão foi assassinado, haverá um inferno a pagar. Seu apartamento perou a Carlos é que lhe foi distraído antes do seu amor por Renata, mas agora ele vai vingar o assassinato do seu irmão. Gonzalo aparece com brilhos nos olhos e pula para o passo, cumprimentando a recepcionista sobre como ela está bem. Então continua pelo corredor apenas para encontrar o Severo, grupo de trabalho que descobriu que Branca fez transferências de seus investimentos de quantias consideráveis para as contas falsas. Gonzalo jura que eles moverão céus, terras e mar para acertar sua extorsão. Honório diz que ela planejou isso desde o primeiro dia e foi tão conveniente e parecia tão competente que ninguém olhou. Na verdade, ele assinou coisas que ela lhe deu sem ler com atenção, então ele parecerá responsável pela perda de roubos de fundos. Honório admite que a situação é muito grave e todo o negócio está em risco. Jerônimo assina a denúncia para iniciar as prisões. Carlos contrassina como testemunha. Jerônimo e Carlos partem com a certeza de que buscam pela justiça está em andamento de novo. Augusto está irritadamente e colado a Renata até o saguão da Monterrubio. Ele explica como estará à disposição dela, mas ela garante que não estará ao seu lado. Você sabe, ele tem que ir ao aeroporto, mas voltará depois de amanhã para ajudar no processo de divórcio dela. Ela olha de lado para este gesto de controle, mas ainda parece ser convencida de seus grandes e de suas boas intenções. Enquanto ele sai, Renata se pergunta por que Jerônimo não poderia ter sido assim com ela. Daniel liga para Branca para oferecer que o jogo está esquentando e que tem medo de ser descoberto. Onde ela colocou o dinheiro? Você tem que suportar essa pressão, diz ela com sensualidade. Em seu novo escritório e um bar da moda, com um conhaque matinal já servido. Ela diz que ele precisa correr riscos se quiser a tonelada de dinheiro que ele obterá com sua cooperação. Constância e César aparecem no parque com a toalha de mesa bordada que deve ter sido de sua mãe. Ela deve estar girando em túmulo enquanto ele coloca o vinho tinto na mesa e beija a boca de Constância. César está beijando, dizendo que ela pode colocar na cabeça que ela deveria apenas sentir seus sentimentos e se deixar ir. Jerônimo pensa como ele poderia ter agido de forma tão diferente se soubesse que a morte de Rafael foi um assassinato, não um suicídio. Ele manda uma mensagem para Renata que sente falta dela, sabe que ela é inocente e a ama. Gonzalo e Renata falam sobre o roubo de Branca, que é tão grande que eles podem ir à falência.
É como nos velhos tempos para Renata voltar a seu papel. Eles discutem como as transferências para as contas falsas podem ser rastreadas se ela ajudar. Afinal, ela é especialista em dizer que ama o papai. Ela não quer contratar alguém novo e desconhecido para essa bagunça. Ela promete ficar e consertar tudo. Ele garante que não sabe o que aconteceu na escada, mas acredita que ela nunca faria nada. Nada que pudesse prejudicar sua irmã, e ela agradece por sua confiança e crença nela. Eles estão se referindo ao acidente de Roberta de ter caído da escada. O Dr. Álvaro está deitado na praça tomando goles de seu frasco sem fundo, quando a polícia aparece para identificá-lo e prendê-lo. Ele fica muito feliz em se identificar, pois eles usam o doutor bem na hora que o padre sai de sua igreja e assiste a tudo. E sendo assim, ele pode contar para Karina a surpresa que termina de comprar coisas para a igreja e para o centro de refúgio. Quando ele sai da loja, um marido queixoso, mas incoerente, foi expulso em uma viatura. Renata responde a Jerônimo que não entende nada sobre ele, mas ela não atende o telefone. A Adriana entra no antigo escritório de Renata e está tão animada que sua velha amiga está de volta. Matias chega com livros e quando Renata pergunta se a presença dele significa que ele acredita na inocência dela, ele garante que também sabe que ela não foi a responsável pela queda, mas eles têm que se preocupar com esses livros. A Adriana sempre é a grande motivadora da equipe e afirma que trabalham juntas para seguir em frente com a empresa. Jerônimo ainda está tentando descobrir por que Renata não liga de volta. Ele não pode avisá-la do que está por vir. Vemos em tela dividida a tela tripla como Renata consegue fazer o trabalho de 3. E então ela encontra um caderno em um armário e corre para relatar a Matias que precisam conversar com o pai e o tio sobre o que ela descobriu. E conta que ela descobriu que eles têm certas informações confidenciais que nunca estarão no computador, mas em notebooks trancados às chaves. Porque algumas informações, se disponíveis no computador, os teriam tornados vulneráveis a ataques de privacidade em um computador. Então eles guardam as informações em notebooks e computadores, mas alguém que conhece as informações privadas pode prejudicar seus clientes. Renata já sabe que o único que tinha conhecimento de toda essa forma de manter os registros arquivados era Daniel. Ele trabalha diretamente para ela e a Adriana, e sabia que todas as informações particulares antes eram de Branca para chegar até lá. Honório tenta dizer não. Branca era super capaz, deve ter feito de tudo. Gonzalo pega as duas informações e diz que vamos proceder com cautela apenas com a família. Os membros da família então estão no escritório de Gonzalo quando Daniel chega para se juntar a eles. Mas Gonzalo diz a ele para continuar fazendo o que estava fazendo e eles cuidarão disso. Ele sai deixando a porta entreaberta, enquanto hesita ao lado de fora. Renata vai até a porta e agradece, mas fecha a porta. A Adriana está lá e agora é muito surpresa que seu tio Gonzalo parece aborrecido com Daniel. Por quê? Ela pergunta. Ele é o único que poderia saber tudo sobre as contas e talvez ainda esteja em contato com Branca. A Adriana, doce, pergunta mais por que ele faria isso. Matias diz que em troca de dinheiro, ele poderia ter recebido uma oferta de muito dinheiro para ajudar em esse grande desfalque. Eles vão mantê-lo à distância enquanto encontram a prova do que Branca roubou. Roberto e Josefina chegam do hospital e pedem um copo d'água para os comprimidos de Eulália. Josefina começa a ligar para Gonzalo para avisar que eles chegaram em casa. Roberta afirma que, como Matias é seu marido, ele deveria ter vindo trazê-la para casa. A porta toca e uma Josefina irritada tem que se levantar e atender. Os 3 policiais dizem a Josefina que parece assustada que estão procurando Roberta Monterrubio. Ela fica momentaneamente aliviada, então eles contam a Roberto uma segunda vez que estes estão... Ezequiel encontra Augusto no aeroporto dizendo a Augusto que há algumas bombas para relatar, então todos eles encontram Jerônimo e os policiais que prendem Augusto. Não sei por que Jerônimo foi autorizado a estar lá no aeroporto para a prisão. Talvez apenas para identificação. Augusto diz, mas ele cometeu suicídio, não tem nada a ver com isso. Ele sabe que ele estava lá na Bonita, no momento do assassinato.
Ele garante a Augusto que está provando que esteve envolvido no assassinato de seu irmão e que fará justiça, ou ele calmamente diz que vai matá-lo. Augusto encara então Jerônimo algemado e pergunta por que eu faria isso. Jerônimo então postula que ele queria comprar as terras de Rafael, mas Rafa não as venderia. Bem, isso deve ter a ver com Renata então. Não tem nada a ver com ela, diz Jerônimo. Curiosamente, Aurora também está lá assistindo toda a transação através da parede de vidro do aeroporto sem mover mais do que a sobrancelha. Adriana questiona se Renata, agora acabando com Jerônimo, vai querer Matias de volta. Renata afirma que sempre estará envolvida com Matias, mas apenas como amigo e irmão. Eles riem que Adriana quer se envolver com Matias. Adriana conta a ela sobre o despertar em seus braços no sofá do trabalho. Renata diz ter certeza de que a farsa do casamento de Matias e Roberta não vai durar muito, principalmente agora. Josefina faz uma ligação histérica. Gonzalo então a coloca no viva voz e ela reclama que Roberta foi presa e levada para a delegacia. O padre e Karina questionam a polícia sobre o motivo da prisão do Dr. Álvaro. O policial explica que está implicado no assassinato de Rafael por não ter realizado ou ordenado a autópsia para determinar a causa da morte. Augusto entra cercado por muitos policiais, mas serem escoltados pelo corredor. Jerônimo diz a Carlos que se ele soubesse do assassinato em primeiro lugar, ele teria agido de forma completamente diferente. Claro. Carlos diz que talvez você não tivesse conhecido Renata, se não tivesse suspeitado dela na morte de seu irmão. Então Jerônimo diz, não, eu a conheci antes, e se lembra da queda romântica no aeroporto, antes mesmo de saber o que havia acontecido com Rafael. Carlos diz que seus destinos estão cruzados como quer que tenha acontecido. Augusto é trazido em cela frente ao Dr. Álvaro. Augusto acusa Álvaro de seus problemas. Álvaro, um pouco mais sóbrio de puro terror, diz, mas você me fez desistir da autópsia. Os dois se lembram da conversa em que Álvaro se sente mal por dispensarem a autópsia, mas porque Álvaro também estava muito bêbado. Álvaro vai derreter. À medida que a cena se fecha, vemos olhos replientes de Augusto batendo nas barras de sua cela e desaparecendo para aquele sorriso de desprezo que tantos vemos em Josefina. Roberta promete à sua mãe que é inocente. Ela nunca matou ninguém. Josefina consegue reviver seus verdadeiros assassinatos de Rafael novamente e provavelmente, ou esperamos que ela não tenha pela última vez. Não podemos pensar que seja um acidente. Ela estava com a arma quando entrou. Ela jurou libertar a filha, afinal, ela sabe melhor do que ninguém vivo que Roberta é inocente. Matias e Gonzalo se preparam para ir à delegacia resgatar Roberta. Então, sugere que Adriana e Honório continuem investigando os livros. Gonzalo pede que Renata ligue para o marido para saber o que ele acusou Roberta da morte de Rafael. Renata vai ficar para ajudar, mas Honório diz que não vamos continuar trabalhando. Você chama o seu marido. Sim, chame seu marido. Então ela diz, sim, chame meu marido, bem ele, ainda é meu marido. Neste capítulo, vemos que Ezequiel leva o advogado à cela de Augusto, que pergunta se ele é inocente. Entre explosões, ele diz que sim, ele estava em casa quando Rafa foi supostamente baleado. Sim, mas ele foi deixar um cheque como depósito da safra que comprou de Rafael. Esse foi o erro de Augusto. Então, de volta à fazenda, Karina chega, então, querendo saber o que aconteceu com Jerônimo porque acusou Álvaro. Ele diz a ela que está apenas buscando justiça. Álvaro estava bêbado e por isso não salvou Rafael nem realizou uma autópsia para determinar a causa da morte que poderia ter descoberto o assassinato. Portanto, agora ele é considerado cúmplice. Ele terá que pagar pelo que fez. Renata finalmente liga para Jerônimo, que conta a ela que a exumação do irmão e a autópsia subsequente revelaram que ele foi assassinado, não que ele cometeu suicídio, e que aquele Augusto estava em casa no momento em que estava morrendo. E Roberto escreveu a carta de rejeição que foi encontrada após sua morte. Ninguém sabia da existência dessa carta antes. Ela acha que ele deve ter recebido antes. Jerônimo insiste, não, alguém trouxe para ele. Não havia no envelope.
Roberta, sendo solicitada a prestar declarações por um policial, chora que não dirá mais nada até que seu advogado chegue, mas que sua única declaração é que ela é inocente. Inocente do crime do que sou acusada. Licenciado consola Josefina, que jura que Roberta é inocente e garante que acredita que sua filha é inocente e que fará tudo o que estiver a seu alcance para tirar sua filha da prisão. Ela irá então agora falar com algum funcionário público. Gonzalo aparece logo depois, enquanto Josefina lamenta cerca de 100 mil vezes mais que ele tem que tirar Roberta da prisão e provar sua inocência. Gonzalo liga para o Catu para avisar que está vindo para o médico e que terá todas as provas que precisa, presumindo sobre Josefina ou Josi, né? Então o precioso Andrezinho sai do hospital sob os aplausos de sua turma. Seus pais se beijam e Regina e Dona Cata elogiam o casamento maravilhoso e a aliviar deles para isso. Que bárbaro, isso é um amor verdadeiro, diz Dona Carla com um olhar significativo para Regina. Andrezinho recebe aplausos ao repetir o mantra da família que ninguém se rende aqui. O detetive Cantu diz a Antônio que Josefina provavelmente é Josi, uma de suas filhas não é dela, e ele terá uma prova em breve. Antônio está muito incomodado com esta notícia. Ele tem certeza de que Gonzalo está envolvido de alguma forma e está sempre próximo de Regina. Matias e Renata aparecem e Renata conta para a mamãe querida que Jerônimo disse a ela que acusou Roberta porque encontrou uma carta dela rompendo com ele. O flashback então de Josefina mostra tons quase sépticos, contando a Rafael que Roberta felizmente reconsiderou e afinal não o quer. Ela puxa a carta da bolsa e entrega a ele. Ele rasga o envelope e lê, mas não acredita. Você provavelmente a fez escrever. Josefina então se lembra de ter sentado em um bloco de papel com a caligrafia de Roberta, praticamente uma falsificação. Tudo o que Josefina pode fazer é desabar para mudar de assunto. Eles finalmente concordam que Renata pode ir ajudar a irmã, mas Matias segue. Augusto diz a Ezequiel que ele precisa de sua ajuda. Ele quer que ele encontre o caminho para destruir Linares. Ezequiel diz que me perdoe, mas eu não posso fazer isso. Augusto o agarra pelas grades, dizendo que ele pagou muito dinheiro, que fará o que ele quiser, ou então... Ezequiel diz que não. As coisas mudaram depois do que aconteceu entre mim e Alzira. Meu filho é tudo que tenho e não preciso de problemas ou de vergonha. Eu faria qualquer coisa por você, mas não isso. Ezequiel foge das grades e sai. Roberta diz com sarcasmo a Renata: você deve estar muito feliz com o que seu marido imbecil fez comigo. Renata continua no assunto. Eu posso te ajudar, mas preciso te fazer perguntas e você precisa responder de forma convincente de que vai me dizer a verdade absoluta. Após uma pausa, Roberta decide que Renata é a sua única chance de sair. Juro que não matei o Rafael. E você jura que você não teve nada com o Rafael? Ela finalmente disse que já sabe que você está disposto a me ajudar. Eu vou lhe contar a verdade então. Eu tive um relacionamento amoroso com Rafael. Vou contar toda a verdade. Eu sou a bonita, diz Roberta, tornando público então a cena mais esperada de toda a novela. Bem, as pressões parecem estar concluídas no momento, mas os desenvolvimentos estão vindo rápido e furiosos, pois eles nos mostram como todas as regiões e tantos eventos surpreendentes estão acontecendo esta noite. Então é isso, minha gente. A casa caiu para Josefina e para Roberta. Roberta finalmente assume que é a bonita. Renata então toca sua vida sem Jerônimo, mas provavelmente teremos uma recaída nos próximos capítulos. Então não se esquece, se inscreve. Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidades de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.